Beleza, pessoal? Estamos de volta em mais um vídeo aqui. Alexandre Mendes, amigo policial. Vamos ler Lucas capítulo 5. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago Genezaré. Vamos fazer uma oração rapidamente, né? Pedindo ao Senhor Deus que fale conosco. Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, fala conosco na leitura da tua palavra. Manifesta o teu poder sobre nós, cobre-nos com a tua graça, com a tua bondade, e que nós possamos, ó Deus, reter aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta palavra, em nome do teu Filho Jesus. Amém. Versículo 2: E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simeão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e sentando-se ensinava no barco as multidões. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Versículo 5. Ao que disse Simão: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Olha que palavra tremenda, né? O Senhor dá a direção. Ele disse, olha, faze-te ao largo. Jesus no versículo 4 ele diz: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ou seja, vai para o alto mar ou vai mais para longe da praia e lança a tua rede. E aí Simão faz isso. Versículo 6: feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Versículo 7. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Tamanha era a pesca. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Versículo 9. Pois, à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam. Versículo 10. Bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Versículo 11. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, Jesus estava com eles no barco. Correto? Eles fazem uma grande pesca, que maravilha. Versículo 12, Jesus cura um homem leproso. Estando ele numa das cidades, apareceu um homem cheio de lepra, que, vendo a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, bem podes tornar-me limpo. Versículo 13. Jesus, pois, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: Quero ser limpo. No mesmo instante desapareceu dele a lepra. Versículo 14. Ordenou-lhe então que a ninguém contasse isto. Mas vai, disse ele, mostra-te ao sacerdote, faze a oferta pela tua purificação, conforme Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Versículo 15. A sua fama, porém, se divulgava cada vez mais, e grandes multidões se ajuntavam para ouvi-lo e serem curadas das suas enfermidades. Versículo 16. Mas ele se retirava para os desertos e ali orava. Jesus cura um homem paralítico. Versículo 17. Olha só, vamos voltar aqui. Olha só, mas ele se retirava para os desertos e ali orava. Cara, versículo 16 tem que fazer um parêntese, né? Quantas vezes a gente não se retira para orar, para falar com Deus? Lembrando, né, que Jesus, antes de ensinar o Pai Nosso, ele disse: mas tu, quando orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala ao teu pai que vem em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, ele ensina o caminho da intimidade com Deus. E aqui ele fazia isso. Ele não era um hipócrita, ele praticava o que ele fazia. E quanto a nós? Quantas vezes não somos hipócritas? Porque não praticamos o que falamos. Mas Jesus, ele se retirava para os desertos e ali orava. Hoje nós vemos que alguns homens, né, que têm o título de serem homens de Deus,
eles fazem um alarde tão grande para se retirar para orar. E você percebe que quando ele se retirava para os desertos e ali orava, eram orações que eram guerras espirituais marcadas principalmente pela solidão. Você lembra do Getsêmani? Quando Jesus vai, se retira dos discípulos, leva com ele alguns, mas se retira dos discípulos, vai a um local um pouco mais afastado dos discípulos e ora só. E ali ele chora lágrimas, né, como lágrimas de sangue, né? Ele entra em uma grande angústia, mas aquilo era rotina para o nosso Senhor. Orar sozinho era rotina. E aí, como é que anda a nossa rotina, né? Versículo 17. Um dia, quando ele estava ensinando, achavam-se ali assentados fariseus e doutores da lei que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia e da Judéia e de Jerusalém, e o poder do Senhor estava com ele para curar. Versículo 18. E eis que uns homens, trazendo num leito um paralítico, procuravam introduzi-lo e pô-lo diante dele. Mas, não achando por onde o pudessem introduzir por causa da multidão, subiram ao eirado e, por entre as telhas, o baixaram com o leito para o meio de todos diante de Jesus. Versículo 20. E vendo-lhes a fé, disse ele: Homem, são-te perdoados os teus pecados. Versículo 21. Então os escribas e os fariseus começaram a arrazoar, dizendo: Quem é este que profere blasfêmia? Quem é este que profere blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, percebendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Por que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer: São-te perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Versículo 24. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 25. Imediatamente ele levantou diante deles, tomou o leito em que estivera deitado e foi para a sua casa glorificando a Deus. Versículo 26. E tomados de pasmo, todos glorificavam a Deus e diziam, cheios de temor: Hoje vimos coisas extraordinárias. Cara, e é extraordinário mesmo. Um paralítico levantar. Meu Deus, me dê essa fé, Jesus. Jesus torna um publicano em discípulo. Versículo 27. Depois disso saiu e vendo um publicano chamado Levi, sentado na coletoria de impostos, disse-lhe: Segue-me. E este, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Jesus num banquete com pecadores. Então aqui Lucas ele faz questão de dizer que um publicano, ou seja, um cobrador de impostos, fez parte, dos discípulos de Cristo, quando ele então relata a comissão de Levi. Versículo 29. Deu-lhe então Levi um lauto banquete em sua casa. Havia ali grande número de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Versículo 30. Murmuravam, pois, os fariseus e seus escribas contra os discípulos, perguntando: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Versículo 31. Respondeu-lhes Jesus: Não necessitam de médicos os sãos, mas sim os enfermos. Versículo 32. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Aqui eu tenho que fazer um parêntese, porque muitas pessoas pensam que precisam primeiro deixar os seus pecados para depois chegar a Cristo e seguir a Cristo. Essa é uma mentalidade que está equivocada. Jesus diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Ele disse isso em Mateus 11. Então, quando ele diz, vinde a mim quem está cansado e sobrecarregado, se você está cansado e sobrecarregado por conta do pecado, por conta de que não quer mais beber, mas não consegue se libertar, não quer mais fumar e não consegue se libertar,
não quer mais prostituir, não quer mais adulterar, não quer mais jogar, não quer mais fazer algo que o Espírito de Deus já disse para você não fazer e você não consegue só, o chamado é para você. Ele diz: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então Jesus, ele nos chama a andar com ele e não, ele não nos chama a primeiro nos purificar para andar com ele. Entenda isso. Você não precisa primeiro se purificar para andar com Deus, mas você precisa andar com Deus, andar com Cristo. E nessa caminhada o Espírito Santo de Deus vai limpando, vai tirando, vai fazendo aquilo que ele precisa fazer nas nossas vidas. Versículo 33. Disseram-lhe eles: os discípulos de João jejuam frequentemente e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem. Versículo 34. Respondeu-lhe Jesus: podeis porventura fazer jejuar os convidados às núpcias enquanto o noivo está com eles? Então, ele fala do rito do casamento, né? De como se procedia com o rito do casamento, para explicar que os discípulos dele estavam em festa porque estavam com o noivo, não precisavam fazer o que eles e os seus discípulos que não queriam andar com Cristo estavam fazendo. Por isso Jesus deu essa resposta. Respondeu-lhe Jesus: podeis porventura fazer jejuar os convidados às núpcias enquanto o noivo está com eles? Ou seja, numa festa de casamento, numa festa de núpcias, não se jejua, se pelo contrário se comemora. É isso que Jesus está explicando. Versículo 35. Dias virão, porém, em que lhe será tirado o noivo, naqueles dias, sim, hão de jejuar. Versículo 36. Propôs-lhes também uma parábola. Ninguém tira um pedaço de um vestido novo para o coser em vestido velho. Do contrário, não somente rasgará o novo, mas também o pedaço do novo não condirá com o velho. Versículo 37. E ninguém deixa vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo romperá os odres e se derramará, e os odres se perderão. Mas vinho novo deve ser deitado em odres novos. Versículo 39. E ninguém, tendo bebido vinho, quer o novo, porque diz: o velho é bom. Capítulo lido, marcado como capítulo lido. É isso. Pessoal, então, que bom, né? Lemos aí a palavra do Senhor Deus. Essa leitura é para ter ocorrido ontem com mais brevidade, mas não consegui ontem, por isso que teve o bate-papo com o Bruno. Mas, enfim, deixa aí o seu comentário, passe esse vídeo para outras pessoas, se inscreva no canal, participe do nosso grupo no WhatsApp. Se você quiser ajudar o canal, leia a descrição e você vai saber como ajudar. Tá bom? Aqui é Alexandre Mendes, amigo policial. Valeu, pessoal!